Fala pessoal, dando seguimento ao vídeo anterior, onde eu citei um pouquinho mais sobre fundos imobiliários para vocês, trazendo um pouco do meu ponto de vista do porquê que a gente não deve ter uma carteira 100% em fundos imobiliários e somente fundos imobiliários. Trouxe as justificativas do porquê eu penso isso, a minha opinião no final também. Então, se faz sentido para você, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Mas o intuito desse vídeo atual é trazer para vocês quais são os meus fundos imobiliários que estão na minha carteira. Quais são os proventos que eu já recebi até o momento? Quais são as proporções desses ativos dentro da carteira, da classe de ativos de fundos imobiliários e dentro da minha carteira como um todo? Então, eu acredito que vai ser um vídeo bem informativo para você, vai ser bem prático, bem claro, para facilitar o seu entendimento e ir direto ao ponto também, que é o que vocês desejam, não é mesmo? Então é isso, bora para o vídeo. Só deixando claro para vocês como vai ser a dinâmica do vídeo. Nesse primeiro momento, vou mostrar a lista de todos os ativos, de todos os fundos imobiliários que eu tenho em minha carteira. Depois, no segundo momento, vou mostrando ativo a ativo, pelo menos o mínimo necessário para você conseguir analisar esse fundo imobiliário. E por último, mas não menos importante, eu vou mostrar para vocês quais foram os proventos que eu recebi desses fundos imobiliários. O primeiro ativo é o BTLG11, o valor atual dele é de R$ 100,58. O dividend yield dele dos últimos 12 meses foi de 9,31%, no valor de R$ 9,36, e teve uma valorização também nos últimos 12 meses de 8,65%. Então, aqui a gente consegue ver minimamente a cotação dele. Ele está numa alta, teve uma boa queda aqui por conta justamente da nossa taxa de juros, mas também está se recuperando aqui nos últimos meses. Aqui na parte de dividendos dos últimos 5 anos. Então, em 2021, a gente teve R$ 8,15, em 2022, R$ 8,84, em 2023, R$ 9,00, em 2024, R$ 9,27 e até o momento de 2025, R$ 3,20. Então aqui a gente também tem a parte da vacância, então a gente consegue ver que ele tem 4 imóveis pertencentes a esse fundo e dentro dos 4 a gente tem 0% de vacância. Então isso é bem importante, porque quanto menos vacância, quer dizer que a gente tem menos espaço sobrando, menos espaço vago nesse imóvel para ser alugado. E a inadimplência também nos 4 está de 0%, o que demonstra que todos os locatários estão pagando, estão em dia com as suas contas nesses imóveis, tá legal? Então bem bacana, um fundo bem interessante para se ter em carteira, na minha opinião. A BIT11, ele tem um valor atual de R$ 81,34, o dividend yield de 15,15%, no valor aqui de R$ 12,30, uma valorização nos últimos 12 meses de 3,50%. Então aqui a gente consegue ver também a cota dele nos últimos 5 anos, que também está havendo uma recuperação, como praticamente todos os fundos nesses últimos meses. Na parte de dividendos agrupados por ano, então em 2021 a gente tem R$ 18,50, em 2022 R$ 13,97, em 2023 R$ 13,58, em 2024 R$ 12,25. E até o momento de 2025 a gente tem R$ 4,33 por cota de dividendos. A gente olhando um pouco do portfólio do Habit11, a gente consegue ver que ele tem outros fundos imobiliários dentro da sua carteira. O próximo fundo, HGBS11. Então, nesse fundo de shoppings, a gente tem o valor atual de R$ 19,78, um dividend yield de 9,91%, nos últimos 12 meses, R$ 1,95 e uma valorização em queda nos últimos 12 meses de 0,55%. Se a gente olhar aqui a cota dos últimos 5 anos, a gente consegue enxergar que a cota também está se recuperando nos últimos meses. E na parte dos dividendos, nos últimos 5 anos, em 2021, a gente teve 85 centavos entregues por cota, em 2022, R$ 1,54, em 2023, R$ 2,01. Em 2024, também R$ 2,01. E em 2025, até o presente momento, 64 centavos de proventos por cota. Então, dando uma olhada aqui no portfólio do HGBS 11 e olhando um pouco a distribuição desses imóveis por estado, a gente consegue ver que São Paulo tem a maioria dos shoppings, com 64,22%, mas também tem no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso. E na parte da vacância, nós enxergamos que está abaixo praticamente de 5%, tirando esse primeiro aqui que está um pouco acima de 5%, né?
que é uma porcentagem até que razoável, abaixo de 10% é minimamente interessante para a gente começar a analisar os fundos, tá legal? Então a gente consegue ver que esse primeiro está 5,74% de vacância, aqui temos praticamente 4%, aqui 3,8% e aqui praticamente 3%. A inadimplência também está negativa em alguns dos shoppings, a gente consegue ver aqui que nos três, e nesse segundo a gente tem uma inadimplência mínima aqui de 1,16%. Minimamente também está controlada a inadimplência e a vacância. Mas é claro, aqui é uma análise superficial, trazendo alguns pontos importantes, mas se você deseja ter ela em sua carteira, analise e veja se faz sentido para você, tá legal? Então agora dando uma acelerada aqui para não ficar tão monótono para vocês, a gente tem o HGCR11, o valor atual de R$ 94,70. Então aqui na parte da cota a gente vê que teve uma queda, mas está em crescente também nos últimos meses. Aqui na parte de dividendos nos últimos 5 anos, a gente também tem uma constância de dividendos entregues. Então em 2021 praticamente R$ 10. Em 2022, 13,78, em 2023, 13,5, 24, 11,40 e até o presente momento, em 2025, 4,20. Então, aqui no portfólio do HGCR11, também temos outros FIIs representados aqui dentro do HGCR11. O próximo, temos o HGLG11, então valor atual de R$ 159,50, o dividend yield de 8,28, uma valorização de 7,26 nos últimos 12 meses. Dando uma olhadinha nas cotas nos últimos 5 anos, também estamos em uma crescente. Na parte de dividendos, a gente tem em 2021 13,57, em 2022 16,50, em 23 13,60, em 24 13,20 e até o presente momento de 2025, 4,40. Dando uma olhadinha no portfólio do HGLG11, a gente vê que ele tem basicamente terrenos, e dentro desses terrenos eles estão separados por alguns estados, dentre eles São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro. A gente consegue ver também que somente um está com uma vacância aqui bem alta, já está ali passando aquele limiar de 10%, né? Então cabe uma boa análise aqui para você entender, mas também precisa ser entendido aqui que ele não tem somente um imóvel, então ele não está concentrado em somente um. Então qual seria o peso desse que está um pouco desbalanceado, né? Então tem que analisar tudo isso também. Mas a vacância, pelo menos entre os 4, na média está bem controlado e a inadimplência também estão zeradas. O próximo, IRDM11. O valor atual de R$ 68,80, dividend yield de 13,47 e uma valorização de 2,41 nos últimos 12 meses. A cota nos últimos 5 anos teve uma boa queda, mas agora está numa crescente também, numa recuperação. Na parte de dividendos nos últimos 5 anos, em 21 tivemos 14,55, em 2022 13,74, em 23 10,16, em 24 9,08. Em 2025 até o presente momento R$ 4,03. E na parte do portfólio do IRDM11 também temos outros ativos aqui, outros fundos imobiliários vinculados a ele. Próximo ativo, MAL11. Esse também é um ativo vinculado a shoppings. O valor atual dele é de R$ 102,27, dividend yield nos últimos 12 meses de 9,54% e uma valorização nos últimos 12 meses de menos 0,56%. Olhando para a cotação nos últimos 5 anos, também vemos que ele está em uma boa recuperação nos últimos meses. Na parte de dividendos, dando uma olhada aqui por ano, em 2021 a gente teve entregues aqui de provento R$ 6,54, em 22 8,98, em 23 9,65, em 24 10,03 e até o presente momento de 2025 R$ 3,38. Então vemos aqui que temos uma boa distribuição de estados, né? Então dentro de todos os imóveis a gente tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Pernambuco, em Alagoas, na Bahia. Então ele tem 4, ele tem 8, ele tem 12 shoppings ao todo. Então aqui a gente consegue ver que a inadimplência está minimamente controlada dentre todos. Esse aqui com ponto maior de atenção, 9%, e esse daqui com 14%. Os demais está bem controlado mesmo. Então teria que analisar e ver o peso desses shoppings que estão com maior inadimplência para você entender se realmente é um risco ou não. A vacância também está seguindo a mesma ideia, então nos shoppings aqui, nesse Parque Sul, a gente tem tanto a inadimplência quanto a vacância um pouco mais em alta, mas também devemos entender qual a proporção desse shopping dentro de toda a gama de imóveis que esse portfólio tem. O próximo, MCC I11, no valor atual de R$ 84,38, dividend yield de 11,83%,
e a valorização de 5,51%. Dando uma olhada aqui nos últimos 5 anos da cotação, também está em recuperação. Os dividendos nos últimos 5 anos, em 2021 a gente teve 10,30 centavos, em 2022 12,70, em 23 11,35, em 24 9,70 e até o presente momento de 25 4,40. Olhando o portfólio do MCC11, vemos outros FIIs também vinculados a ele. Então agora acelerando um pouquinho mais ainda, só para finalizar os próximos, eu tenho o RZTR11, o TRXF11, o VISC11, o XPLG11 e o principal deles, imagino eu, que é XPML11 também. Totalizando 13 fundos imobiliários na minha carteira. E aí você pode se perguntar, qual a porcentagem desses ativos dentro da sua carteira? Praticamente todos os ativos em fundo imobiliário, na minha carteira só de fundos imobiliários, eles têm no máximo 9% dentro da minha carteira. E na minha carteira como um todo, levando em consideração todos os ativos que eu tenho na minha carteira, ações, fundos imobiliários também, renda fixa, como que está essa proporção? Então se você vê aí na tela, praticamente todos os ativos eles estão no máximo com 1,6% dentro da minha carteira como um todo. Então esse é um breve resumo da minha carteira de fundos imobiliários, a porcentagem dentro de cada ativo. Aí você pode estar se perguntando se isso não é ruim. Se termos vários ativos com uma porcentagem bem pequena, ele representando bem pouco na sua carteira, se isso acaba não sendo um ponto negativo. Na verdade não, pessoal. A verdade aqui é que a gente primeiro faz isso, essa diversificação, para justamente a gente mitigar a perda de dinheiro, porque primeiro no mundo dos investimentos, a gente precisa mitigar a perda e depois sim buscar ganhar. Porque se um ou dois ativos começarem a cair muito, a gente vai ter os outros ativos para poder cobrir essa perda, entendeu? Um segundo ponto também é que com a diversificação você consegue se colocar em vários setores dos fundos imobiliários, por exemplo. Então é bem benéfico você ter essa diversificação, mas também ser uma diversificação bem controlada. Então não é de qualquer forma. Então uma porcentagem mínima e uma porcentagem máxima para você estar ali alocado minimamente. Então agora a gente vai para o último ponto do vídeo, mas não menos importante, acredito até que seja o mais importante, que é a parte dos proventos recebidos. Então eu vou mostrar para vocês todos os meus ativos dos fundos imobiliários, junto do seu dividend on cost, que representa nada mais do que o seu dividend yield de acordo com o meu preço médio, o preço que eu paguei nesses ativos, e também vou mostrar o total acumulado de proventos para cada ativo que eu tive e mostrar o resultado final. Então no primeiro aqui conseguimos ver o BTLG11 com yield on cost de 9,55%, e o total acumulado de R$ 113,30. O próximo é a BIT11, o yield on cost de 15,56%, o total acumulado de R$ 181,73. Então aqui agora acelerando um pouquinho, só para não ficar tão maçante para vocês, temos o HGCR com R$ 111,85, o HGLG com R$ 78,10, o IRDM11 com R$ 148,64, o MAL11 com R$ 87,49, MCCI11 com R$ 684,30, o RZTR11 com R$ 161,10, TRXF11 com R$ 123,70, o VISC11 com R$ 88, o XPLG11 com R$ 97,06 e o XPML11 com R$ 124,20. Então, nesses últimos 12 meses, eu tive um ganho de R$ 1.522,07 somente de proventos advindos dos FIIs nesse último ano. Se esse vídeo foi relevante para você de alguma forma, então deixa a sua curtida. Se você teve alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, porque assim eu vou saber que você tem dúvida, eu vou buscar o mais rápido possível responder a sua pergunta também. E se você gostou desse vídeo, inscreva no canal, porque só assim você vai ser avisado de novos vídeos nesse canal, tá legal? Então é isso, um abraço.